Bem-vindos a mais um podcast do Café com Procaína. E hoje, especialíssimo, realizando o sonho do nosso querido Renê. Isso Em público! Em público disse que queria estar aqui. E, na verdade, é um prazer. Muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. É uma alegria muito grande. E eu sempre falo, a gente sempre conversava, né? Eu sempre queria fazer um podcast porque eu tenho muito essa vontade de levar essa ideia da terapia neural para frente, para o Brasil, para que profissionais de saúde e também pacientes consigam conhecer essa técnica, porque é uma técnica tão maravilhosa e pouca gente conhece. Então, eu estou muito feliz, sim. Eu estou muito contente. E continuando, a esposa do Renê, a Mariana. E, como vocês já conhecem, a doutora Ingrid Teixeira também. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração e a importância da respiração na nossa vida e como a terapia neural, entre outras práticas integrativas, que hoje a gente vai fazer uma abordagem mais holística, como essas práticas integrativas podem nos ajudar a recuperar a nossa respiração e através da respiração a gente consegue organizar novamente o nosso sistema nervoso autonômico, né? Exato. Até porque, lembrando, a primeira coisa que a gente faz quando sai da barriga da mãe é respirar. A criança tem que inalar, encher os pulmões e da dor do pulmão chora. Então, é básico a vida. A gente consegue ficar uns 3 dias sem beber água, uns 40 sem comer, mas não consegue. Grandes mergulhadores ficam 3, 5 minutos sem respirar. Né? Nós, réis mortais, 30 segundos já está ótimo. Então, é uma coisa básica, é essencial à vida e a gente não dá muita atenção. Então, numa visão de saúde integrativa mesmo, e temos uma visão bem ampla aqui, porque médicos, fisioterapeutas e dentistas, no mesmo objetivo, olhares diferentes para o mesmo ponto. Queria contar uma curiosidade. Eu fiz uma formação, as coisas vão surgindo, né? Uhum. As ideias vão surgindo. Eu tenho uma formação também em meditação transcendental. Não sei se vocês já ouviram falar em meditação transcendental. A meditação transcendental, ela trabalha muito a respiração. Quando você controla a sua respiração, quando você entra como é que eu vou dizer? Numa respiração... Como? Steady state, um fluxo contínuo. Quando você entra num fluxo harmônico da respiração, que ela não fique descontrolada, que se ela entrar em harmonia, a gente consegue regular o nosso ritmo cardíaco também, que a gente chama de coerência cardíaca. A gente consegue trazer o nosso coração para a coerência cardíaca, atuando no aspecto respiratório, controlando a nossa respiração, que eu chamo da respiração quadrada. Inspira em 4 segundos, mantém o ar em 4 segundos, expira em 4 segundos e mantém sem ar em 4 segundos. Se você mantém esse ciclo respiratório em torno de 5 minutos, você consegue entrar em coerência cardíaca. E como o nosso cérebro tem neurônios, esses neurônios cerebrais, eles sinalizam para o nosso sistema nervoso central um controle para o nosso sistema nervoso autonômico. E a gente consegue regular funções vitais. A gente consegue regular cortisol, adrenalina, a gente consegue regular os níveis de colesterol, de insulina. Então, a gente consegue curar o nosso corpo através da respiração. E hoje a gente vai falar sobre as ferramentas que nós temos para ajudar nesse controle respiratório, né? Dentro da odontologia eu consigo falar. Existe a odontologia miofuncional, que é justamente como funcionam os músculos de respiração, deglutição, mastigação, todos os da face. Mas hoje a gente está em respiração. Então, como a doutora Ingrid falou há um tempo atrás, a respiração, ela controla não só o teu sistema nervoso central, mas também o cérebro, oxigenação para o cérebro. Então, claro que não vamos generalizar, mas alguns casos de TDAH, TEA, eles conseguem ser controlados e às vezes revertidos com uma respiração adequada. Assim como quando a criança respira mal desde a infância, o rosto da criança muda. É aquela criança que não vai ter a definição de malar. É aquela criança que vai ter tendências a rinite, sinusites. É aquela criança que em um adulto vai comer rápido e engolir ar.
Laura, você pode falar sobre a respiração bucal na criança, os respiradores bucal, respiradores o Alzheimer, bucais. a relação da respiração bucal com as doenças neurodegenerativas na vida adulta? Na Porque vida adulta. todas as doenças, elas começam na infância. Na infância, e muitas começam na respiração. Uma pessoa, quando ela respira pela boca, ela não está criando uma ferramenta poderosíssima no nosso corpo, que é óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é básico para ocitocina, que é o hormônio do prazer máximo, é o seu casamento, é o nascimento de um filho. Na amamentação. Na amamentação, a mulher produz ocitocina, no parto produz, porque senão mataria a criança que está fazendo aquela dor intensa. Mas, enfim. E isso também causa baixas de serotonina e melatonina. Começamos com alguém que começa uma depressão. Falta de atenção na escola, porque não sente os pequenos prazeres, que é a serotonina. O comer no chocolate, o entender que 2 mais 2 são 4. E começa aquela vivacidade da criança. Tudo isso vai sendo cortado. Se eu for um pouquinho mais atrás, mães, quem ainda amamenta seu filho deitado, né, nessa posição, e a criança assim, pega um gole d'água, deita e tenta beber. Você vai engolir, mas você vai mexer tantos músculos que não deveriam ser, né, usados. Naturais, de forma natural. De forma natural, de forma... Fazendo alteração da biomecânica. Total. E isso vai para o cérebro. Sim. Porque você faz de tudo. Qual é a função básica do cérebro? Sobrevivência. Você vai fazer de tudo para sobreviver. Porém, não vai ter uma oxigenação adequada, não vai ter a produção natural de hormônios numa quantidade, num nível que seja o excelente para você ter todas as suas funções também na melhor forma possível. E aí começa. E não achem que é uma coisa que começa... há 3 anos atrás eu comecei. Não, há 3 anos atrás você se deu conta. Exato. Né? E aí a pediatra consegue falar isso melhor do que eu. Sim. Como tudo começa na infância. Como os pais têm que ter esse cuidado com os filhos, de olhar, ensinar, às vezes até treinar, né? Eu sou dos anos 80, dos anos 90, né? E era uma época muito cruel, assim. Quando você era criança e adolescente dos anos 90, não tinha essa estrutura hoje toda de bullying, né? Era bullying mesmo, né? E a gente brincava com determinadas crianças sobre a boca aberta. Fecha a boca. Aquele garoto estava sempre com a boca aberta. Depois, estudando mais e percebendo, fazendo todas essas percepções biomecânicas, né, da coisa, a gente realmente percebia que os respiradores bucais, eles tinham um menor aproveitamento escolar. Porque o que acontece? Existem canalículas que saem do nariz e que levam oxigênio direto para o cérebro. Sim. É muito comum. Eu sofro de rinite desde que me conheço por gente. E às vezes você tem sensações, olha só que interessante, sensações de que você está com broncoespasmo, né? Uma sensação de aperto mediastino. E na verdade, quando você trabalha, faz qualquer vasoconstritor nasal, você tem respiração total. Está entendendo? Não é um broncoespasmo. Você pinga, não tem broncoespasmo, mas a sensação que o cérebro te remete é uma sensação de broncoespasmo. Você está entendendo? Então, é interessante perceber. Na medicina indiana, eu fiz 2 anos de Ayurveda, de medicina ayurvédica. Existem algumas formas de introdução de medicação, né? Oral, retal, que são as mais potentes, e a terceira mais potente é via nasal. Então, os indianos estão muito acostumados. Inclusive, já pegando o gancho de vocês duas, inclusive, a maior parte das doenças neurológicas, a gente podia fazer banhos com no couro cabeludo, né? Mas a maior parte delas, a gente fazia os preparados, e os preparados vinham gotinhas no cérebro. Porque do cérebro, a absorção... No olho ou no nariz? No nariz. No nariz, que faz absorção para o trigêmeo leva direto. Então, a medicina ayurvédica costuma tratar muitas doenças neurológicas, e depressão, ansiedade,
tudo isso, e a nutrição cerebral através tanto da inalação, como a gente vai falar daqui a pouco, quanto realmente a colocação dos olhos dentro do nariz. Mas É isso muito tem- bacana isso. Isso tem um porquê, né? Os dendritos do bulbo olfatório são como se fossem pequenos ramos assim do cérebro direto nas coanas, ou seja, nessas partes ocas, né, da maxila, que é por onde a gente sente o cheiro. E tem partes de todo o cérebro, ou seja, tem a parte, como você falou, de ir direto para tô respirando melhor, e tem a parte límbica, que é aí onde entram os óleos essenciais. Uhum. Né? Você sente aquele cheirinho, nossa, lembrei de casa de vó, né? Aquele, né? Ou então a mãe que cheira o filho, que delícia, O meu cheiro filho, remete a gente. né? Antes da gente entrar nessa parte dos óleos essenciais, eu posso perguntar uma coisa para vocês, para falar para as pessoas assim, como que a gente trata um respirador bucal na visão da odontologia, na visão da fisioterapia? Quais são o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que respiram pela boca a conseguirem respirar pelas narinas? Claro que tem a parte cirúrgica, às vezes um desvio de septo, uma adenoide muito hipertrófica. Sim, sim. Eu queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. Começa a fisioterapia. Então, primeiro falar que quando você pede para alguém respirar, não, mas eu já estou respirando. E você tenta conduzir aquela pessoa numa respiração o mais próximo do ideal. E assim, nem sempre a minha respiração vai ser boa para o Renê, né? Quando a gente começa, e tem muitas técnicas da fisioterapia que você faz reeducação postural, o RPG, tudo com base na respiração. E as pessoas, elas não têm a mínima noção da importância. Tá respirando, tá tudo bem, né? Então a gente começa ali, a gente faz propriocepção mesmo. Quando você vai fazer uma análise postural de uma criança, de um adolescente, o adolescente vem muito com as desordens posturais, está se organizando, isso. Você percebe que você tem hipotrofia ou hipertrofia de algumas musculaturas do tórax que levam a uma desordem postural por causa da respiração. De repente, era um respirador bucal ali que usava uma musculatura acessória para poder dar conta daquele tórax. Fora os tipos de tórax que vão se formando. A gente vai saber falar que tem tórax que você olha, você já sabe até qual patologia que aquela criança tem ali pela questão muscular. Então, quando a gente começa a trabalhar, e agora com a terapia neural, você começa a perceber como a pessoa muda. Ela se organiza. Você fala assim, respira. E você começa a falar, olha, vamos lá pelo nariz, 3 pelo nariz, 1 comprida pela boca. Ele se organiza, a postura se organiza. Então, existem exercícios respiratórios que a fisioterapia faz para a pessoa tomar consciência, tanto corporal, sim, como da própria respiração. E a partir daí, você trabalha a propriocepção. Você trabalha uma maior cognição, você melhora a cognição da pessoa através do trabalho da musculatura respiratória e física, né? Não, às vezes não é só a musculatura da respiração em si, diafragma e musculatura facial, né? E aí, muitas vezes, você tem que fortalecer a musculatura da face e da oral para a pessoa não ficar com a boca aberta. Sim. Você faz muito trabalho de você liberar fáscia mesmo da musculatura de masseter. Você pega o masseter, aquela bolinha ali. Isso é muito importante, porque estou falando da medicina, tá? Uhum. Porque a gente, na medicina, nós, na pediatria, assim, poucos pediatras têm essa visão. Então, isso que a Mariana está falando é de extrema importância para os médicos que lidam com crianças, porque nós, pediatras, é que, de fato, temos a oportunidade de prevenir doenças na vida adulta. Toda doença, ela começa na infância. É o que eu falo para os meus pacientes adultos até, né? Uma placa de ateroma, ela não começou nos seus 40 anos. Ela começou assim que você começou a sua introdução alimentar. Assim que a sua mãe te deu a permissividade de toda semana você comer no McDonald's, né? E aí assim você foi formando a sua placa. Claro que ela só foi aparecer no futuro, mas ela foi se sedimentando até que fosse visível num ultrassom de carótida, por exemplo, e aí tivesse que ter uma abordagem. Então, a gente, na pediatria, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós somos, de fato, capazes de prevenir as doenças,
né? Então, isso que vocês estão falando aqui é de extrema importância para todos os pediatras. E é o profissional de primeiro contato, é o que vai, de repente, indicar ali para fono, para físio, para TO. A gente, às vezes, no início da minha carreira como fisioterapeuta, eu comecei na neuropediatria. E às vezes eu não entendia, porque você, acadêmica, neuro, eu quero saber como que eu alongo. E a gente teve uma professora de neuropediatria que ela falava assim, diafragma, pega o tórax. Ela tinha uma mão ali, a criança fazia assim, entendeu? Começa a respirar. Eram todos os músculos envolvidos ali, que já era postural, eram bebês prematuros. Aí a gente entra numa outra... Mas ali era tudo em cima da mecânica ventilatória. Sim. Ela falou assim, o bebê que respira melhor, ele oxigena melhor, ele desenvolve melhor. Então, a importância de vocês estarem falando isso para os pediatras. Né? E outras, estava falando de... Cirurgias, adenoides, remoção de amígdalas sendo... Né? Eu não sou a favor disso não, tá? Eu também não. E aí que eu ia falar. Dentro da odontologia, tem a odontologia miofuncional. Que a gente, para poder fazer que o paciente faça a fisioterapia correta em casa, existem uns aparelhinhos de silicone da marca MyoBrace, vários aparelhos, cada caso, cada pessoa vai ter o seu aparelho. Bom, quando você remove dessa criança a caseína, que é o leite, todo mundo fala de lactose, mas a lactose passa, mas a proteína do leite. E, em cima disso, você faz com que os músculos de deglutição e respiração comecem a funcionar. Todas essas glândulas, elas são glândulas linfáticas, elas são glândulas de defesa. Então, elas saem do estado de alerta, de estarem inflamadas por algum motivo e voltam ao seu estágio normal. Não é incomum uma criança que passa por um tratamento miofuncional, até um adulto, tá? Mas é que a gente está pegando o gancho da criança, mas até um adulto. 3, 4 meses e são muitos exercícios de fisioterapia também. Depois que passa de todo esse tratamento miofuncional, você vê que todas as vias aéreas estão completamente abertas, desobliteradas. E aí entra numa outra... A nossa mente vai viajando. O que acontece? Eu pego um paciente desse, na homeopatia, no tratamento da aromaterapia. Na homeopatia, eu pego muito paciente, na verdade, né? Com hipertrofia de adenoide, amígdala, e vem para mim porque não querem fazer a cirurgia, querem tentar. Então, a gente orienta dieta, como você falou, sem embutidos, sem enlatados, sem o leite, não é só a lactose, você falou corretamente, está perfeito. E aí a gente começa com homeopatia. A gente faz o que a gente chama de bioterápico. Eu dou uma adenoide para aquela criança, tecido adenoidiano homeopático, dinamizado, porque esse tecido adenoidiano ele vai estimular aquele funcionamento adequado daquela adenoide e de um tecido amidaliano para que essa criança, para aquele tecido, para aquele medicamento vai organizar a forma que aquele tecido se manifesta naquele corpo, naquele indivíduo. Sim. E muitas vezes a gente consegue fazer uma regressão desse tecido, a diminuição desse tecido. Então, você imagina o benefício de um trabalho conjunto, multidisciplinar. Estou pensando, tem isso no adulto também? Tem no adulto também. A gente usa a homeopatia para isso. Claro, educação alimentar, mudança de estilo de vida, homeopatia, muitas vezes a gente usa suplementação para melhorar esse sistema imune também. Não que a homeopatia não faça isso, mas quando a gente casa terapêuticas, a gente tem uma resposta mais rápida daquele paciente. Que é isso que a gente fala, saúde, né? Integral. Ela integrativa é isso. A aromaterapia também atua nisso. Como? De que forma? Esses tecidos, geralmente, eles estão aumentados por uma inflamação crônica. Muitas vezes desencadeada pela alimentação ou por alérgenos. Né? Então, a gente tem como modular as alergias, tanto com a homeopatia como com a suplementação, porém também com a aromaterapia. O óleo de copaíba que a gente estava conversando antes. Copaíba é muito bom. É muito anti-inflamatório. Ele é um excelente anti-inflamatório. Ele estimula o sistema imunológico. Então, a gente consegue associar também a aromaterapia. Nesse caso, aí, ela não vai estar... ela até vai estar atuando no bulbo olfatório. Ela vai ter esse efeito também, porque os óleos essenciais, assim como a homeopatia, eles não têm um efeito só. Exato. Né? Então, mas como anti-inflamatório, ela é maravilhosa. E aí, quando eu me refiro a copaíba, eu estou me referindo à resina de copaíba e não ao óleo essencial de copaíba. Existe uma diferença entre o óleo resina e o óleo essencial.
tá? O óleo essencial, ele só tem a parte volátil do óleo. E o óleo resina, ele tem tanto a parte volátil quanto a parte não volátil. Então, ele tem mais propriedades terapêuticas do que o óleo essencial de copaíba. E ele é rico em CBD, né? Não, ele, na verdade, não é CBD. Ele atua no sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. Tá? Ele não tem CBD, mas ele atua no sistema endocannabinoide. E por a conta gente, dos a gente tem que entender, né? O sistema endocannabinoide como um regulador. Aí eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem os sinais TH1, né? CBD1 e CBD2. Os CBD1 estão mais no cérebro e os CBD2 estão mais no corpo, né? A copaíba também, a procaína, na verdade, ela atua se acoplando aos receptores CBD2 do corpo, que estão nas faces dos órgãos e tudo mais. Não está muito no cérebro. A copaíba também faria a mesma coisa? Sim. Na verdade, ela não é... Ela atua nos receptores endocannabinoides do corpo inteiro. Tá? Tanto é o efeito... O cannabis também tem um efeito anti-inflamatório, né? Geral. Tanto é que por regulação. Exato. Isso. É a mesma coisa. Ela não é tão potente quanto o cannabis, mas ela também atua nesses receptores. Eu não uso copaíba no paciente que está usando cannabis, porque os receptores já vão estar ocupados, não vai fazer. Assim, para esse efeito ela não vai atuar nos receptores, porque eles já vão estar ocupados com cannabis. Mas ela vai ter outras atuações em outros, porque é um componente só da copaíba que atua nesses receptores. Só que ela é rica em vários outros componentes que vão atuar de outras formas dentro do organismo. Entendi. Eu estava, assim, divagando, né, mentalmente enquanto vocês estavam falando. O primeiro sinal que eu percebo quando o paciente está entrando em parasimpaticotonia após fazer a aplicação de procaína, terapia neural, é um suspiro profundo. Né? O paciente... Aí eu falo assim, sai, respira. E aí, às vezes eu fico ali, depois que eu faço a aplicação de procaína, eu fico ali uns 10 minutinhos, que eu sei que é mais ou menos o tempo de atuação dela dentro do sistema nervoso. E conforme o corpo vai entrando em parasimpaticotonia, as respirações vão ficando mais lentas e mais profundas, com o momento expiratório maior do que o momento inspiratório. E já pegando um gancho da Mari aqui, hoje nós somos indivíduos que não expiramos. Não, porque grande maioria de nós tem hiperventilação. Que faz com que a gente fique com pouco gás carbônico dentro. Isso aí. E aí o que acontece? Aumento de pressão arterial, porque é justamente o dióxido de carbono que fica nas paredes dos vasos para poder ter a maleabilidade do vaso. A vasodilatação e a maleabilidade, assim. Então, quando o vaso fica duro, sem estar dilatado, e aquele sangue faz aquela pressão, e aí vai. Aumento da pressão arterial, tendências a rosáceas, probleminhas de pele, urticáriazinha, essas dermatite atópica, eu ia falar dermografias. Simpaticotonia intensa, respiração pelo ápice, igual você falou. Faltou a respiração abdominal, né? É um barril, pode ser. Bom, vai explodir. O paciente é um barril para explodir. Agora, eu, assim, vou falar para você, existem técnicas e técnicas, milhões de técnicas para fazer isso. Eu nunca vi uma técnica tão eficiente dentro de 10 minutos para colocar o paciente em parasimpaticotonia e ele naturalmente começar a fazer a sua ventilação por normalidade, procaína com terapia neural. Sim. Não tem. É a mais rápida. É a mais rápida. Leva esse paciente. E aí a gente percebe nitidamente que o paciente começa a corar, a vasodilatar, porque há liberação de óxido nítrico, né? Exato. E o paciente... Mas não é aquele corar que parece que vai queimar. Fica saudável. Começa a ficar como se oxigenasse os tecidos. Sim, é isso. Né? Como se a vascularização ficasse melhor. Fluida. É uma coisa fica fluida. Exatamente. A pessoa fica fluida, fica até bonita. Os olhos dilatam também, vem lágrimas aos olhos. Por isso que é rejuvenescedora, né? Ana Aslan que eu diga. Pra gente deixar esse podcast com 10 horas direto, eu vou mole. puxar uma aqui pra doutora Ingrid, que vai ser sensacional. As sinusites. Cara, a gente falou de tudo, movimento respiratório, oxigenação, né?
Mas hoje em dia, assim, hoje em dia a gente tem uma epidemia de sinusite, que ela não era encontrada, a gente sempre soube que determinada quantidade da população tinha um perfil mais inflamatório, né? Imunológico mais inflamatório, mas hoje em dia a coisa caminha para um absurdo. Na terapia neural também, a gente observa muito o seio da face como uma extensão do sistema gastrointestinal. E aí eu passaria uma bola maravilhosa, que eu queria jogar essa bola para você, porque eu tenho certeza que no teu consultório, eu acho que 60% ou 70% dos teus problemas advém disso, né? A sinusite com desbiose intestinal, produção de secreção, hiperproliferação bacteriana, antibiótico. E aí vai, aí no outro mês, a mesma coisa, antibiótico, a mesma coisa, antibiótico. Então é difícil você achar um médico que vai tratar o seu filho, simplesmente, você, mês que vem vai ali, o clavulim, no outro mês vai outra medicação, no outro mês outra medicação. Então você vai subindo níveis, né, de antimicrobiano, que é complicado. Fora o corticoide. Fora o corticoide, né? Então eu gostaria que você divagasse sobre essa questão da sinusite e da desbiose intestinal também, que é importantíssimo. Sim. E aí, assim, eu não tenho como falar de sinusite sem falar de alimentação, tá? Primeiro passo, assim, os pais chegam no consultório mesmo porque não querem mais ficar dando antibiótico para as crianças todo mês e não querem mais continuar dando corticoide, né? Então, as crianças usam corticoide oral, corticoide inalatório, corticoide nasal, né? Então, assim, esse corticoide em excesso, ele impacta no crescimento, impacta nas adrenais, impacta na irritabilidade da criança, que vai impactar no sono, que vai impactar no aprendizado. Então, assim, é uma loucura, é uma bola de neve. E, além disso, o corticoide, ele deprime o sistema imunológico, o que corrobora com a próxima infecção. E esse ciclo vicioso. Então, assim, eu, na visão da medicina chinesa, como a Laura já falou, o leite, ele aumenta a produção de muco. Quando a gente tem uma criança que tem sinusite, criança não, qualquer pessoa que tenha sinusite ou rinite, a gente precisa excluir o leite por conta desse aumento de produção de muco. É uma máxima, né? Tem gente sim. que fala que não é. É uma máxima. E hoje em dia, por que aumentou? O leite não é mais o mesmo leite de antigamente. O leite não estraga, o leite é cheio de conservantes, o leite é cheio de hormônio feminino que é super inflamatório, que se transforma em estrona no nosso corpo, é cancerígeno. Então, assim, não é só o leite, porque se fosse o leite da nossa vaquinha, do nosso quintal, ainda não seria tão prejudicial como o leite que a gente toma comprado no mercado hoje, por conta da quantidade de hormônios, de conservantes e da própria caseína. Então, o primeiro passo para a gente poder tratar um paciente que tenha rinite, sinusite de repetição, é pela dieta e pelo intestino. Outra coisa que é muito importante a gente retirar é o glúten. Por quê? Porque o glúten, o que você falou, do intestino, da desbiose intestinal, ele é um dos principais responsáveis pela desbiose, porque ele faz buracos nas leaky guts, né? Então passam mais substâncias inflamatórias para dentro da corrente sanguínea e isso vai sinalizar para o nosso cérebro. Tem gente aqui que está se identificando. Isso chega no nosso cérebro e vai sinalizar neurotransmissores inflamatórios, irritativos, né? Ativa centro de dor, sabe? Então, assim, o eixo intestino-cérebro, né? A gente já falou do eixo coração-cérebro, agora a gente tem que falar do eixo intestino-cérebro, tá? Então, a gente não trata desbiose sem melhorar a alimentação. Então, os meus pacientes, eles não consomem leite nem derivados, eles não consomem glúten, eles não consomem embutidos, enlatados, conservantes. E, na medida do possível, a gente retira o açúcar também e nos adultos a gente tenta retirar o álcool. Ah, mas isso é impossível. Cara, não é impossível. Isso é uma escolha sua. O que é mais importante para você? Ficar saudável, respirar bem e ter uma longevidade saudável? Ou beber uma bebida alcoólica que vai te dar o prazer só enquanto você está bebendo ali? É o que eu falo. Uma pizza, ela dá um prazer de 5 minutos. Você dormir uma noite de sono bem dormida, quanto vale isso? Para render bem no dia seguinte até. Não, come uma pizza de noite que você já não dorme bem. Não. Exato. Não dorme bem. Se então, você assim, comer uma pizza de noite, você não dorme bem. São escolhas. Então, a gente começa por aí. Tá? Eu acho que era isso que você queria... eu não falei de medicamento, porque o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: eu poderia não te prescrever nada. Eu poderia só te dar essa orientação.
Por quê? Eu vou te prescrever, mas o que eu te prescrever, se você não tiver essa mudança de estilo de vida, a gente vai estar enxugando gelo. É bacana. Entendeu? Eu fui num congresso de medicina integrativa ano passado, né, Maria? Nós fomos em São Paulo. E os estudiosos disseram que há uma epidemia de desbiose por fungo. Sim. Entendeu? A gente trata com homeopatia isso. Com homeopatia também, Sim. né? Por fungo. E o fungo tem uma característica muito interessante, que ele faz infecções longínquas, né? Com poucos sintomas, mas porém constantes, mas no quadro de evolução, sempre num gráfico sempre aumentado. Ele faz uma inflamação subclínica. Ele mantém você inflamado o tempo inteiro e vai te matando aos pouquinhos, sem você perceber. Então, é um dos primeiros medicamentos que a gente usa da homeopatia. A gente faz um trio que chama Driopteris, Teucro e Eumicina, que ele serve para tratar verminose, fungos no corpo inteiro, tá? E a gente melhora a absorção de nutrientes desses pacientes, quando a gente consegue tirar os alimentos inflamatórios e a gente faz esse ciclo desse... É um tratamento de desbiose. Eu não posso falar que é só para matar verme, mas ele também trata fungo. Ele trata desbiose intestinal. Foi nos explicado e elucidado dentro desse congresso que há um desbalanço no solo brasileiro hoje entre bactérias e fungos, e elas competem, né, dentro do microambiente. Só que para você aumentar a produtividade da lavoura, né? E eu não sou contra isso, porque senão ninguém vai comer. A quantidade de seres humanos no planeta está gigantesca. Então, se utiliza muito antibiótico, matando as bactérias, e os fungos vão se proliferando. Então, há uma quantidade imensa de fungo, principalmente nos grãos. Sim, até pelo armazenamento em silos, né? Eles ficam muito tempo armazenados e o fungo tem uma proliferação bárbara. Né? Tanto que assim, a gente compra grãos e já me aconteceu de na hora de pegar o grão, porque assim, quem mora sozinha nem sempre faz tudo na hora. E você olhar e já está todo esfarelado. Já está todo ruim, impossível para consumo. Agora, o fungo no corpo humano tem uma característica que eu acho interessantíssima. Faz dar um desejo de açúcar, de doce. Eu pensei que era desejo de outra coisa. Gente, não pensei. Aí todo mundo ia querer fungo em todo mundo, né? Só não. Mas é o primeiro sinal que eu falo para o paciente. Você tem vontade daquele docinho depois do almoço, ou do jantar, ou no meio da tarde, que se preciso. Pode ter certeza, tem fungo aí. Exato, eles se alimentam disso, né? Por isso o carboidrato também, as farinhas, elas acabam fazendo mal, porque também geram um aumento de índice glicêmico. Eles têm um índice glicêmico alto, então fazem pico de insulina. Sim. E é isso que o fungo quer. Ele quer um lugar quentinho, cheio de açuquinha. Úmido, quente, úmido e doce, né? E aí, ainda no gancho da sinusite que você está falando, a gente pode entrar num outro assunto que é as pessoas que têm sinusite e rinite, que são o que a gente está falando do respirador bucal, eles têm uma maior tendência a Alzheimer. Sim. Você quer falar sobre isso, Laurita? Posso falar. Quando nossos seios maxilares estão cheios de muco, literalmente o nosso cérebro não resfria. E aí, o que acontece? Começa a entrar em curto-circuito. Então, Parkinson, Alzheimer, demência senil, tudo isso nada mais é do que um curto-circuito cerebral. Onde entra a terapia neural nisso? A gente pode pegar sinusite pelo lado emocional, né? O que é uma sinusite? É você não se sentir bem no local onde você está. Seja de trabalho, seja de casa, seja de país, tá? Mas isso, cada pessoa é uma, a gente faz toda uma anamnese. Mas procurar o local. E outra, não adianta só tratar o emocional sem tratar o físico. É onde entra a dieta, é onde entra, sim, uma homeopatia. Exercícios respiratórios também, porque normalmente quem tem sinusite tem respiração bucal. Então é recolocar a língua no lugar para ela ter tônus para poder ajudar nessa respiração. Não achem que a língua não ajuda em respiração. É ela que trava tudo para obrigatoriamente
respirar pelo nariz. Até porque respiração, o que é? Básico. Inspirar e expirar pelo nariz. Não existe isso de inspirar pelo nariz e soltar pela boca ou vice-versa. Para um exercício, para uma captação maior de oxigênio, muito bem. Mas não é. E a respiração, 90% dela é inconsciente. É onde também entra o sistema nervoso autônomo, que é onde tem atuação a nossa procaína, a terapia neural mesmo. Você quer falar mais disso, René? Deixa a Mari falar. Quer falar sobre terapia neural? Você quer que ela fale? Assim, respiração é fundamental. E às vezes quando a gente faz um podcast desse, parece piegas, né? Vou falar sobre respiração. Mais uma respiração. Sim. Os yogis dizem que a porta para que se encontre Deus no silêncio absoluto dentro dele é entre um processo de inspiração e de expiração. É quando você não precisa respirar. Aquele pequeno tempo. Eles dizem que aquele pequeno tempo é o tempo da paz, é a conexão mais próxima. Porque logo depois o bulbo vai mandar a mensagem de novo para você inspirar, e aí, se você, quem é meditador e quem faz meditação assim, não com frequência, mas é um perceptivo do seu próprio ritmo respiratório, vai perceber que entre um momento, toda vez que você inspira ou expira, automaticamente um pensamento vem junto. Então, respiração é muito importante. Toda yoga, e para mim yoga é terapia neural sem procaína, porque ela trabalha a respiração e faz alongamento de fáscia. E as fáscias estão as memórias. Exato. Então, se eu alongo toda vez as fáscias, eu estou ativando isso. Toda yoga trabalha em cima de respiração. Se você pegar métodos de meditação mais intensos, em que você quer fazer determinadas catarses emocionais com o paciente, dizem algumas pessoas que você consegue até entrar por outras vidas ou outras dimensões mentais, outros fluxos mentais, você começa a respirar em ápice, sabe? Eu, quando percebo que o paciente precisa fazer uma catarse importante na clínica, a gente faz uma procaína, às vezes o paciente já é conhecido, faço uma procaína venosa, aí eu vou fazer uma procaína venosa, e esse paciente não acessa de novo os processos traumáticos dele. O que eu faço? Eu peço para ele fazer respiração em ápice, direto, e vai ficar fazendo assim, ó. Você conhece Bioflow, Renascimento? Bioflow. Então, eu já passei, assim, eu tenho minha experiência, né, com Bioflow, foi muito espetacular. Eu e minha irmã, a gente se trata como terapeuta, nos tratamos há um tempo atrás, hoje em dia não fazemos mais, mas assim, eu só com a respiração do Renascimento ali, a gente consegue entrar em catarse e, assim, ver coisas inacreditáveis, entendeu? Assim, eu conversei com a minha avó, com a minha sogra, uma viagem total, só você altera o seu estado de consciência só com a sua respiração. Sim. Ele então, atinge direto a pineal. Sim. Direto e você pineal. fica num estado de paz que é absurdo. É diferente da terapia neural. Posso falar que, assim, foi uma experiência também muito ímpar na minha vida, o Bioflow Renascimento, tá? Em relação à conscientização, em relação à resolução de conflitos. Então, quem puder experimentar, quem quiser saber, a gente até tem como indicar alguns profissionais que trabalhem com isso, bons profissionais, né? Mas é um espetáculo, É catarseante. Sim. É catarseante, é importante. Então, na clínica, eu trabalho com vários fluxos respiratórios, porque cada um deles vai me levar a um estado de consciência diferenciado. Você está entendendo? E isso é utilizado para o objetivo que eu quero, que eu preciso ali. Você está entendendo? Por exemplo, eu como tenho hiperatividade mental, mas não TDAH, mas sempre fui mais agitado que o normal. Para eu entrar num estado meditativo que eu já me sinto bem ficando, porque no começo são muitos pensamentos indo, voltando, voando, eu faço o famoso pranayama. O que são pranayamas? Exercícios respiratórios. Ora, no começo, você geralmente começa fazendo hiperventilação, jogando oxigênio lá em cima, e depois você geralmente termina com um momento de apneia, foi o que você falou. Sim. Que aí o CO2 vem, e o CO2,
estimula a liberação de óxido nítrico. Os vasos só dilatam quando a gente tem CO2. E aí, fazendo uma analogia assim, até mesmo filosófica, né? Quando nós expiramos, nós soltamos. Sim. E hoje em dia na sociedade atual, ninguém quer soltar nada, meu. Tu quer dinheiro, tu quer poder, tu quer carro novo, tu precisa das coisas assim para se manter dentro de um nível social bacana. Então, geralmente o paciente, eu vou até falar para Mariana, a gente sempre pega paciente com tórax rígido. Por quê? Porque o coração emocional está na área mediastinal. E as fáscias estão todas travadas. Às vezes você vem com uma agulhinha amarela, uma procaína 0,7 em cima do externo. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, ele nem sabe o que está acontecendo. Né? Porque o periósteo ele é muito importante. O gradil costal ele é muito bom. Tem uma técnica de hipnose em que você trava um gradil costal, né? E você só começa a respirar com o outro e o bulbo se perde nessa situação. Toda situação em que o sistema nervoso central meio que se perde, o autônomo inconsciente ele acha oportunidade para vir à tona e chorar, brigar, amar, sorrir, gozar. Eu já vi de tudo no consultório. Então, toda vez que nós usamos técnica, seja ela terapia neural, respiração, qualquer técnica que abaixe o nível de consciência do sistema nervoso central do paciente, o sistema nervoso autônomo inconsciente se manifesta. E aí a cura começa a vir. Exato. Voltando à aromaterapia. Mari, você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que questão de respiração, o René fala que eu tenho uma mania de fazer terapia neural sem procaína, né? Porque eu sou meio multi no consultório, faço terapia neural, trabalho com dor, né? Dor crônica. E tem gente que tem pavor de agulha, a gente sabe disso, né? E tem pavor de se transformar ali na hora, né? Porque aí já leu sobre terapia neural, já viu um podcast, já foi no algum site, alguma coisa, alguma página que você indicou, falou assim, tá doido, eu vou deitar aí, vou falar de alguma coisa, não quero falar de nada, já começa o problema ali. Aí você vai como eu já falei, vai pro diafragma. Vai soltar, fala, você tem uma dor na coluna? Então tá bom, vamos botar a mão nesse gradil aí. Travou o gradil, liberou. Aí a pessoa entra nesse processo de quase uma catarse, ela está chegando, ela não sabe ainda, sem saber o que está acontecendo, né? Fala, cara, é terapia neural também, é levar nesse processo, porque ela começou a respirar, porque ela começou a liberar a fáscia. E ela fala assim, posso espreguiçar? Aí eu falei, agora acho que começou a conectar, comecei a entender. Deixa eu espreguiçar, agora me deixa aqui um pouquinho, posso ficar aqui? Aqui tá bom. Assim não tá doendo. Então eu falei assim não tá doendo. Então respira. Então, assim, você começa realmente isso que o René falou, você começa o diafragma é uma coisa ali que você, totalmente ligado ao vago também, você começa a trabalhar e o paciente entra nesse estado, sem procaína, sem agulha, mas você sabe que você está indo pelo mesmo caminho. Tá crente que não está fazendo terapia neural. Não, ele sai e fala, esse negócio eu não vou fazer. Tá bom. Sim, tá. Tudo bem. Achando que não, a liberação miofascial é uma parte de terapia neural. E o paciente fala muito. Eu não conhecia terapia neural, não conhecia ozônio, não conhecia prática integrativa nenhuma, sempre trabalhei com dor. E você colocar a mão no paciente, você achava, é conexão, é só a conexão. Não. Colocou a mão, alongou, pegou o ponto do trauma ali, que ele fixou no corpo, que a gente sabe que fixa ali, e ele vai falar. Vou te contar, tem duas histórias para contar. Uma pegando o gancho da Mari, foi uma paciente no meu consultório semana passada, acho que foi segunda-feira. Não posso, não quero fazer terapia neural, tenho pavor, mas estava travada da coluna. Eu faço aurículo francesa também. Aí eu falei, tá bom, então posso colocar umas agulhas de acupuntura na sua orelha? Tá bom, coloquei lá as agulhas. Ela, como assim? Já passou a dor, mas é assim, é automático? Eu falei, é assim, automático. Fica aí um tempinho com as agulhas ali na salinha, porque vai chegar outro paciente, daqui a pouco eu vou lá tirar as agulhas. Aí no dia seguinte, aí tirei as agulhas, 20 minutos com a agulha na orelha. No dia seguinte ela me liga, nossa, a gente pode marcar isso de novo? Porque assim, eu dormi muito bem, eu fiquei muito relaxada, eu diminuiu aquela quantidade de pensamentos, porque ela foi reclamando de ansiedade, de travamento nas costas, de pensamentos negativos e insônia. Ou seja, simpaticotonia total, né? Eu queria fazer terapia neural, mas ela não deixou, fingi que eu não fiz. Eu finjo bastante.
E aí eu fui, vamos lá, fazer aurículo francesa, né? Pô, na orelha a gente tem 4 pares de nervos cranianos. Sim. O vago tá aqui. Então, assim, eu consigo mexer na coluna e a gente tem um bebê, é um feto de cabeça para baixo aqui. Então, eu consigo mexer na coluna dela toda, nas terminações nervosas, consigo relaxamento, eu consigo tratar tudo ali naquela orelha. Ainda botei dos 2 lados, um pouquinho de ponto de cada lado. E, cara, ela só quer saber agora de fazer aurículo. Vai resolver também o problema dela. É o que eu falo, a neural, ela acaba sendo mais rápida. Renê já deu essa dica aí, né? Mas existem várias outras formas de a gente acessar o sistema nervoso e resolver o problema do paciente. A neural, é o que eu falo para os meus pacientes, é tapa na cara. Ela joga o teu problema na tua cara para você resolver agora, entendeu? As outras práticas, elas vão resolver aos poucos, né? Elas vão tirando a casca da cebola de uma forma mais lenta, mais gradual. Tem pacientes que não aguentam tomar o tapa na cara, que precisa ir de forma lenta e gradual. E quando estiver preparado, vai para a terapia neural. Né? Eu acho que é o momento de cada paciente. A terapia neural, todas as pessoas podem fazer terapia neural? Podem. Sim. Porém, nem todas estão preparadas para lidar com as suas próprias emoções. E aí, falando de emoção, que você tinha pedido para eu falar, e eu acabei que peguei outro gancho aí para falar com eles e não falei sobre aromaterapia. Eu vou contar só uma história para vocês entenderem o poder da aromaterapia. Uma pessoa que eu não conheço, que é amiga de uma paciente minha, que pegou o blend de saúde cognitiva que eu criei, comprou o blend e levou, anda com ela o tempo inteiro. É uma paciente transplantada, olha a terapia neural, paciente transplantada que era diabética e hipertensa e tomava morfina todo dia. Transplante renal? Renal. Tá. Tomava morfina todo dia, ferrada de grana, mora em Minas. Vinha de cada 14 dias fazer terapia neural no consultório. Deixou de ser hipertensa e diabética. Tá? Só passou, ela tomava 20 remédios, hoje em dia ela só toma um medicamento, que é um medicamento imunossupressor para não rejeitar o transplante. Sim. Só. Mas ela usa o blend. Hoje em dia ela usa o blend conforme a necessidade dela. Tá. Ela usava, ela fez terapia neural, suplementação e homeopatia. O blend veio depois. Eu criei o blend no meio do caminho quando ela estava fazendo. Ela fez 3 meses de terapia neural. O que curou ela foi a terapia neural. Tá? Na primeira sessão de terapia neural, ela parou de tomar morfina. E aí ela anda com blend. E aí uma amiga dela, que é autista e esquizofrênica, a mãe ia ser operada, ela foi para o hospital com essa menina porque ela era autista e esquizofrênica, e ela estava passando por um período muito estressante, que era a cirurgia da mãe. A garota gravou um vídeo para mim, só por isso que eu acredito, tá? Porque senão nem eu ia acreditar. Ela gravou um vídeo falando que ela ia entrar numa crise de ansiedade, ela começou a se tremer toda, se tremer, a respiração trava, e aí a minha paciente pegou o blend, eu peço sempre para passar nos pontos de punho, porque aqui a gente tem uns pontos na acupuntura que chama-se Triângulo da Calma. Então, eu sempre peço para passar nos pontos aqui, passar no externo, passar aqui no entangue e, se for possível, massagear a orelha. Então, ela usou o blend nesses pontos e inalou. Né? Eu peço para o paciente fazer uma... Ó, isso daí. Inala 3 vezes, devagar, profundamente, de olhos fechados, que eu não sou boba nem nada. Né? A respiração em si, precisava nem de blend. Né? A respiração em si já traz essa paz. Com o blend, então, que vai atuar lá no sistema límbico, ela gravou o vídeo falando que imediatamente ela parou de se tremer. Então, esse é o poder da aromaterapia. Dependendo do óleo essencial, do componente ali, da volatilidade do componente, eles demoram até segundos para atingir. Entre segundos e minutos, até 5 minutos, aqueles óleos essenciais, eles já atingiram o sistema límbico e já regularam ali a produção de neurotransmissores, modificando a nossa frequência cerebral. Entendi. Facilitando a entrada em alfa, em teta, né, que são as frequências mais baixas do estado meditativo e do estado da cura. Para a gente conseguir curar o nosso corpo, a gente precisa estar com essas frequências cerebrais mais baixas. Me dá uma luz aqui, doutor. A gente sabe que a procaína ela é uma substância que nos primeiros 20 minutos ela age, mas depois ela manda uma informação para que todo o sistema nervoso autônomo se reorganize de forma natural. Então, a metabolização da procaína é durante 20 minutos só.
Só que o paciente pode ficar até 3 semanas, 1 mês depois, fazendo reorganização do corpo, uma vez que ele... Quando a gente tem os óleos essenciais, esses óleos essenciais são substâncias químicas que fazem determinada atitude, ou eles são sinalizadores para que as células, para que comecem a se movimentar e ter uma espécie de metabolização diferente, mais assertiva? São as duas coisas, né? Eles funcionam As como uma duas, substância. né? É porque um óleo essencial, ele tem muitas substâncias químicas. Ele tem substâncias químicas que vão agir ali, inibindo o NF-kappa-beta, que vão ser anti-inflamatórios fisicamente falando, e eles vão ter substâncias mais voláteis que vão atingir o sistema nervoso central se você usar por inalação até mais rápido, né? Como a Laura já tinha falado, né? Do bulbo olfatório, é como se fosse uma ponte ali para o teu cérebro, né? Sempre atingindo o límbico. Eu acho que tudo que você coloca no nariz atinge o seu sistema límbico. Isso que eu ia límbico, falar. né? Então, assim, o óleo essencial ele tem propriedades calmantes, relaxantes, propriedades imunoestimulantes, e propriedades regenerativas, cicatrizantes. Então, essas informações todas vão chegar dentro do teu cérebro. E se você, através do teu bulbo olfativo, também vai cair na tua circulação sanguínea. Né? Através da aplicação tópica, a nossa pele é o nosso maior órgão. Também vai cair na tua corrente sanguínea. Também, se você passando na pele, ele também vai chegar no teu sistema límbico. Só que quando você inala, você atravessa a barreira hematoencefálica com mais facilidade. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que eu peço para usar Passa pela topicamente, pia mater, dependendo do óleo essencial. e nem todas as substâncias passam, é muito difícil. Não, nem todas as substâncias, mas são substâncias muito pequenas. Né? São muito pequenas. Então, por isso eu peço para usar topicamente e por inalação. Né? Para a gente ter um efeito sistêmico mesmo. Assim, um efeito, vai ter o efeito sistêmico, mas um efeito sistêmico mais veloz. Quando você usa topicamente, ele cai logo na circulação sanguínea. Né? Quando você usa por inalação, ele atinge mais rapidamente o teu sistema nervoso central. Então, você consegue uma atuação rápida, tanto é que ela falou que imediatamente ela parou de tremer. Entendeu? Então, isso acontece. A questão que a gente precisa tomar muito cuidado em relação à aromaterapia, que eu bato isso, inclusive eu posso falar da imersão, né? Dia 26 e 27 de abril desse ano, a gente vai fazer, eu vou fazer uma imersão. Que vai fazer? Sim. Tá. Eu vou dar uma imersão de aromaterapia e, assim, quem quiser se inscrever vai ser muito bem-vindo. A gente tem umas vagas limitadas porque é via Zoom, então, e eu quero conseguir responder todas as perguntas de todas as pessoas, então tem que ter um limite de vagas, né? Eu sempre falo, gente, aromaterapia, menos é mais. Menos é mais, tá? Então, assim, sempre use o óleo essencial muito diluído. Por quê? Os receptores, eles se saturam. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu comecei na aromaterapia assim que a Duterra veio para o Brasil. Fui uma das primeiras pessoas cadastradas na Duterra. E a Duterra já vem diluída. Só que é muito concentrado. É muito concentrado. Mesmo os diluídos, eles são muito concentrados. E eu usava aquilo ali como se não tivesse amanhã, como se não houvesse amanhã. Sabe o que começou a acontecer comigo? Eu usava a lavanda e eu chapava, assim, eu dormia, um sono, que era um sono maravilhoso. Eu podia dormir 5 horas só, mas eu acordava com uma disposição, assim, era um sono muito profundo. Ele me jogava lá, aprofundava muito o meu sono, era um sono de muita qualidade. Passou um tempo, eu comecei a inalar a lavanda e tremer. Ficar ansiosa e taquicárdica. Por quê? Porque existe um efeito rebote. Os receptores já estavam saturados, meu corpo não aguentava mais lavanda. Entendeu? E ela pode fazer um efeito rebote. Por isso você tem que usar muito diluído. Esse meu blend saúde cognitiva, ele tem quase 5% de óleos essenciais só. Uma vez que essa substância acopla nos receptores, elas ficam por muito tempo, né? Entendi. E aí, assim, a gente, na aromaterapia, outra coisa muito importante são as pausas. A gente usa 3 semanas e, obrigatoriamente, a gente tem que parar 1 semana. Porque senão você vai diminuir o tempo que você pode utilizar a aromaterapia. Por isso é importante também o rodízio dos óleos essenciais. Tá? Então, sempre usar menos é mais. Vou contar uma outra história muito importante também para vocês. Que é o seguinte, esse blend ele foi comprado por uma professora para 14 pacientes autistas que ela dava aula. 14 crianças autistas. E a gente dá um suporte para as pessoas que compram, né? Aí ela me mandou, doutora, as crianças estão piorando, estão ficando mais agitadas. Eu falei, quanto você está usando? 3 gotas.
Eu falei, de um blend a 5% de óleo essencial. Eu falei, usa uma gota e me fala. Ela começou a usar uma gota, ela falou, a paz está reinando na escola e nas casas. Para você ter noção, Sim. assim, é um componente, é uma coisa muito concentrada. Você não precisa de alta concentração para ter o efeito que você quer, É tá? quase o efeito. O que é o remédio, o que é a droga. Exatamente, é o que é o remédio e o que é a droga. Outra questão, o único caso em que a gente precisa usar um pouco mais concentrado é quando a gente vai tratar fungo. A aromaterapia, ela trata fungo de unha. Aí a gente precisa de uma concentração um pouco maior. Mas uma concentração um pouco maior não passa de 20%. Não é um óleo puro. Entendeu? Mesmo assim, a gente já consegue tratar e sem resistência microbiana. A gente não tem relato de resistência microbiana aos óleos essenciais. E a pessoa que quiser se aprofundar nessa técnica, como é que ela vai fazer? Vai te Faz a procurar imersão. no Instagram? Faz a imersão. Mas ela te procura Me procura no no Instagram? Instagram, me procura no YouTube, Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira, Tá. né? Me procura na arroba Rio de Janeiro. DRA Ingrid Rio de Janeiro. Teixeira. Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Mas eu tenho um curso gratuito de aromaterapia no YouTube. Que por acaso eu fiz há milênios atrás. Chego eu na especialização e tô olhando essa pessoa. Digo assim, eu te conheço. Aí ela, mas eu não te conheço. Mas eu conheço, eu tô lá. Não sei que um dia ela falou de óleos essenciais, eu falei, pronto, lembrei. Eu conheci a Ingrid antes de conhecer. Muito bom, muito Ô, bom. Ingrid, trazendo essa ideia assim, da respiração e do nariz, eu só faço nada de nariz, né? Eu tenho um nariz bem grande, né? E aí, o que acontece? Acho que quem é fascinado no nariz deve ser a Mari. É a Mari. Né? E eu sempre tive essa minha questão assim com o nariz, né, cara? Com o nariz, sei da face, nariz, isso é constante meu. E eu desenvolvi lá e testei bastante um spray de procaína. Só que eu faço procaína 1%, entendeu? Eu faço mesmo lá. Quando que eu uso esse spray de procaína? Quando eu percebo que o paciente está numa desregulação do sistema simpático parasimpático muito intenso. Paciente muito ligado, muito ligado. Teve uma cliente outro dia que chegou, ela era tão simpaticotônica, que a musculatura dela da face tremia, assim, tremia. É fígado. Fígado, né? Ainda mais nos olhos, né? Sim. Fígado. E aí, todos os processos. E aí eu faço a primeira terapia neural, e na primeira terapia neural, na primeira sessão, você não pode pegar pesado, você não conhece a quantidade de butirilcolinesterase, que é a enzima que vai fazer a quebra da procaína, você não conhece. Então você tem que pegar leve com essa paciente. Eu já não faço venoso na primeira sessão, quase nunca. Às vezes faço teste Bidort para ver se dá para fazer ou não, mas não faço. E eu pedi para essa paciente voltar no dia seguinte, 7 horas da manhã. Eu não ia atender no sábado. Ela foi na sexta-feira, no sábado. Quando eu vou chegando perto do consultório, eu olho para aquela mulher e falo assim, cara, que mulher é essa aí? Que está me esperando aqui 7 horas da manhã. Petrópolis é frio, né? Petrópolis é 15 graus, 14, 13 graus. Foi 7 horas da manhã na porta do meu consultório. Quando eu olhei, não reconheci a paciente. Eu não reconheci. Eu fiz mais uma sessão de terapia neural nela rápida. Eu geralmente faço isso. E dou um sprayzinho de procaína para ela. Entendeu? E eu falo com ela, falo assim, ó, você vai fazer esse sprayzinho de procaína assim que você chegar em casa. Porque eu também percebo que às vezes se você fizer procaína nasal logo antes de dormir, o paciente começa a liberar muito neurotransmissor e ter muitos sonhos. Depende. Depende, mas tem muito paciente que faz, né? É. E aí o paciente não dorme bacana. Geralmente as primeiras sessões de terapia neural, o paciente ativa muito o conteúdo inconsciente. Sim. Então o cara não dorme, cara, cada sonho doido. Vai que tá lavando, deixa acontecer, né? E aí essa paciente começou a fazer, eu falei, 6 horas, você chega em casa e aplica. Vou te contar cara, uma coisa. e a paciente melhorou demais. E os pacientes têm melhorado muito com esses presentes de procaína que eu tenho dado para os pacientes. Eu vou te falar que eu dou para os pacientes uma seringa, porque eu não tenho um sprayzinho, não sou chique assim, que nem vocês, que tem um sprayzinho de procaína. Aí eu dou na seringa mesmo, sabe, de 3 ml. Ensino o paciente a gotejar a seringa e fala, você vai pingar 2 gotas de cada lado. Paciente que usa Afrin, acabou. Não tem mais paciente, Avamil, nada disso. Os pacientes melhoram a rinite, a sinusite. Simples. Aí voltam eles com os frasquinhos assim de soro para eu encher, para eles pingarem com mais facilidade a procaína no nariz. Mas assim, é curativo. Né? É impressionante. Gente, daí a gente tem que pensar. A
procaína ela é dielétrica, ou seja, ela vai, na verdade, modular os nervos. Se está muito, ela vem para baixo, se está baixa, ela vem para mais. Então, a gente começa primeiro com a biofísica do corpo. Então, quando você vai e coloca em bulbo olfatório, primeiro, procaína é uma substância que o corpo naturalmente produz quando você está com cortisol muito alto. Daí que vem assim aquela pessoa que está extremamente nervosa ou está tendo um ataque cardíaco e não está sabendo, fica dormente. É procaína produzida pela gente mesmo. Daí também a procaína ser tão bem aceita no corpo humano. Aí você vai lá e justamente inala, você coloca no nariz, onde você tem filamentos diretos cerebrais, é muito poderoso uma procaína inalada, seja em um inalador ultrassônico, seja em spray, muito mais direto em uma gotinha de 0,7 ou 0,5. Sim, 0,7. Eu tenho um paciente que ele vai e de vez em quando ele vem, né? Com o frasquinho, ele já tem, frasquinho dele lá. Ele até levou. Eu dava na seringa, a gente não estava tão chique assim, ele levou. E porque o filho já é um pré-adolescente e muita sinusite. Petrópolis é muito frio, né? E rinite, sinusite. Aí ele começou a relatar que o filho estava melhorando na escola. Que o filho já não chorava antes da prova, que ele tinha uma semana de prova. Aí eu comecei a explicar, ele é mesmo, não tem problema não. Ele começou a relatar que o filho dele estava melhor, que estava mais calmo, que estava indo, ele tinha trocado de colégio, ele estava aceitando melhor o colégio. E porque ele falou assim, olha, não teve mais, não toma mais antibiótico, então ele não faz todos os dias, não. Ele mesmo já regulou lá, mas ele falou assim, na semana de prova eu faço quase todo dia. E ele acabou tendo a questão da melhora, da atenção, ele já estava entrando naquele processo de vai para o psicólogo, Ele falou, Mariana, retrocedi, esperei um pouquinho, conversei lá com a terapeuta dele e está dando certo. Então, ele começou com o spray para a sinusite, melhorou a sinusite e melhorou muito o desempenho. No colégio, o comportamento ficou muito mais tranquilo. Acho que, se não me engano, o filho dele tem 12 ou 13 anos. Então, assim, ele foi para uma coisa e acabou, por tudo isso que a gente está falando, foi premiado também. Regulou o sistema. Agora, respira melhor, produção hormonal melhor, ainda mais em 12, 13 anos, puberdade. Imagina naquela euforia, dá uma leve regulada. Primeira coisa que ele falou, acalmou. Mari, fala um pouquinho aí do curso de vocês. Ah, tá. Então, a gente está num projeto novo aí, mês que vem. Vamos levar a terapia neural para Goiânia, a pedidos do pessoal. Depois a gente também está com um projeto para Brasília, no segundo semestre. Então, a gente vai fazer uma imersão muito interessante, voltada para a prática. Vão ser 3 dias de prática, comigo e com o Renê, e um dia online. Então, a gente vai abordar muita coisa legal. A gente fala que é um curso para você sair de lá no domingo já tendo muita vontade e segurança, que é o principal. A gente vê muito profissional hoje em dia que tem essa dificuldade. A gente está recebendo mensagem, olha, eu já tenho curso de terapia neural, mas eu nunca apliquei terapia neural em ninguém. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito, às vezes parece um pouco complexo atingir o outro, mas a gente tem que ver que isso é um processo, né? É com tranquilidade, é com sabedoria, sabe? Como o Renê falou, você tem que saber, vocês falaram, a gente nunca vai chegar e em cima. Tem as técnicas, eu falo muito de terapia neural, às vezes sem agulha, sem procaína, que na verdade não é a técnica, é o que você quer chegar no seu paciente, né? Então, a gente vai estar no mês que vem, Goiânia, tem as informações lá no mr.neuralterapia, que é o nosso site? Instagram? É o nosso Instagram. @mr.neuralterapia. Tem todas as informações lá. E vai ser bem interessante, vai ter muita terapia neural. Vamos levar terapia neural. O pessoal estava reclamando lá de Goiânia que a terapia neural não chegava por lá. Terapia neural na prática, né? Na prática, é isso aí. Não conheço terapia neural, só EAD. Então, o curso é para quem não sabe nada de terapia neural e para quem já sabe e quer botar a mão na massa. A gente vai voltar para a prática Muito bom. mesmo. Muito bom. Muito bom. Quanto a isso, é uma questão que eu trouxe no último congresso, em que todos nós aqui palestramos, né, o Congresso Brasileiro de Terapia Neural. O que é um curso de terapia neural?
sim, você vai aprender o que é procaína, como utilizar, aonde aplicar. E aí? A cereja do bolo é o bolo todo Sim. na terapia neural, que é o quê? Sustentar o paciente. Sustentar o paciente em condição. Eu não vejo um curso hoje, uma pós-graduação hoje muito bacana, que explica com muito amor e carinho tudo aquilo que a gente deve conduzir nos pacientes. Mas eu não vejo os cursos de hoje em dia dando essa ênfase na sustentação daquele processo. Né? Até porque realmente é difícil. Para você trabalhar com terapia neural, você tem que entender um pouco de psicossomática, você tem que entender um pouco de medicina tradicional chinesa, medicina do Dr. Hammer, germânica. É uma mistura de tudo que quando você coloca a procaína, você vê o fenômeno acontecendo ali. As psicossomáticas brotam em sinais assim absurdos no corpo humano. E aí, Ingrid, o que eu fico pensando? Não é a quantidade de procaína. Não, às vezes dá um ponto. E já teve sessão na mesma paciente que eu fiz 15 ml venoso. Teve sessão numa paciente que eu fiz 2 ml em ponto. E a paciente surta completamente. Chora absurdo. Às vezes o mesmo paciente Às vezes precisa mesmo. de mais, precisa de menos. Em Depende determinado momento diferente. Exatamente. Exato. E a gente precisa ter uma sustentação emocional. A gente tem que saber lidar com o aspecto emocional. Que você vai mexer em vespeiro dentro do paciente. E aí, o que você vai fazer com aquele monte de vespa, né? Então, a gente tem que ter essa noção. E é muito importante, porque vocês têm essa noção. E eu tenho certeza que vocês vão conduzir esse curso aí, ajudando as pessoas a conduzirem os seus pacientes de forma benéfica para o paciente, né? Eu tenho um caso muito bonito. Aí eu queria falar, posso Então, falar? Fala. Esse caso é lindo, gente. Esse caso é lindo, 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 lindo. Uma paciente chegou para mim, estado de simpaticotonia intensa, queixa de cefaleia. O que o paciente quando está simpaticotônico vem, né? Queixa de taquicardia, cefaleia, sensação de opressão no peito, dor empontada, já tinha ido cardiologista, eletro, negativo, blá, 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 enzima negativo, aquela Respiração coisa toda. superficial, Respiração com certeza. superficial, né? E aí, primeira vez essa paciente, dor em cervical, né, mãe? Dor em cervical muito, muito comum. Minhas costas doem, trapézio Levando o dolorido, mundo nas costas. trigger point, nódulo, tudo que tem direito, né? Falando excessivamente aqui e falando coisas sem aprofundar, né? Sem sentimento aprofundar. Não, aqui fulano de tal, não sei o que lá, não sei o que lá. O Bolsonaro, o Lula, blá, 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 aquela coisa toda. Falei, deita aqui, mano, vem pra cá, deita aqui. Aí fui, comecei pontinho. Aí ela respirou. Olha a respiração. Primeira movimentação de parasimpaticotonia. O paciente respirou. Aí eu tô olhando a paciente, pegou a mãozinha e fez assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, quer sentar de lado? Deita de lado, deita de lado. Aí ela deitou de lado, peguei uma cobertinha, Petrópolis é frio. Botei a cobertinha em cima dela, dobrei a perna dela, deixei ela em posição fetal. Ela começa a chorar. Ela bota a mão na boca, começa a chupar o dedo. Qual é a terapia neural que eu faço nesse caso? Eu viro o paciente de lado. Que eu fiz. Tem regra para isso? Isso que eu te falo, não tem regra. Não, você tem que ter feeling. Tem que ter feeling, eu não sei de onde vem. Paciente de lado, posição fetal, dedinho na boca, e eu fiquei 45 minutos com a paciente fazendo assim, ó. Bebezinho. Bebê abandonado. E eu, Você bebê vai. abandonado, aí eu falei assim, você é um bebezinho lindo. Você é um bebezinho muito amado. Você é uma criança muito amada. Você vai voltar para esse mundo muito amada. E a paciente veio, daqui a pouco ela perguntou, o que aconteceu comigo? Eu falei, é isso mesmo, vem devagarzinho, volta devagarzinho, é normal, acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. Falei, isso foi muito lindo. Muito lindo. Aí que eu te explico. Qual curso de terapia neural hoje que vai te conduzir, te ensina a conduzir uma maluquice? A gente dessa? precisa saber olhar com os olhos da alma Exato. para as almas. Pegando o gancho do Renê, essa foi com uma amiga minha, que é médica também, pediatra. E ela estava, né, todos nós ali na casa da Nath. Uhum. E ela estava contando que ela teve Circular de cordão. circular de cordão. E ela contando a história, como foi, que contaram para ela, que isso e aquilo, teve que fazer cesárea, não podia sair, não podia ter parto normal, enfim.
E a frustração da mãe, que queria parto normal, E olhamos para ela e falou, tá, vamos voltar lá dentro? Porque isso influencia a você. O da sua mãe deixa com sua mãe, mas vamos cuidar de você. E ontem eu estava com ela, porque foi aniversário, e ela falou, sabe uma coisa que me impressionou? Ela assim, primeiro, meu relacionamento com a minha mãe melhorou muito no caso da gente conseguir chegar, conversar e chegar num ponto em comum. Natural. Isso foi uma coisa que ela sentiu muita diferença. E a outra, ela ainda dá plantão. Ela nunca na vida conseguiu dormir cobrindo a cabeça. E todo mundo aqui que já fez plantão sabe como é tentar dormir num plantão. Se Tem você que não cobrir a cabeça. Se Tem você não que cobrir a cabeça, exato. Se você não Eu cobrir, você sei. não dorme, né? E hoje ela consegue cobrir a cabeça. Ela falou, nunca imaginei que fossem... E são coisinhas triviais do dia a dia. Eu dormir cobrindo a cabeça para conseguir dormir meia hora e atender melhor uma emergência que te chega. O fato de você conviver melhor com tua mãe, que você consiga conversar, dialogar mesmo, sem ter briga, sem ficar, ai, não vou nem falar, vou ficar quieta e depois fica com aquilo dentro. Como a vida melhora com... Qualidade de vida, né? E olha o poder, né? Porque quem é que vai imaginar que isso é um problema? E quem é que vai imaginar o que vai ser curado? A gente não sabe. numa pessoa não reunião de procura- amizade, Exatamente. Não necessariamente, a gente faz... A gente não fez de, você não fez de Não fez de propósito. propósito. Surgiu a oportunidade de você tratar a sua amiga numa reunião Exato. de amigos. Onde a né? gente se reúne para estudar até as 3 da manhã, É. tá? Não é que a gente fica... Então, o que eu queria falar é isso. A gente não é o que a gente quer, é o que o paciente precisa. E A ele gente não está ali como um sabe. instrumento para aquele paciente encontrar o seu caminho de cura, encontrar qual é o seu trauma que ele precisa resolver para resolver as questões emocionais dele e viver melhor. E tem coisas que ele também, você falou, ele não sabe. Eu trabalho com dor, então, assim, os meus pacientes me procuram por dor, por questões osteomioarticulares, e às vezes, geralmente o Renê fica mais com a psicossomática, mas eu uso a terapia neural sempre. Até porque eu aplico no ponto da dor. Por que a propriedade fisiológica, tudo que acontece sistêmico não vai acontecer ali e dá super certo? Um tendão, um músculo, é muito bom. Só que aí o paciente tem o prazer e o privilégio de ter o contato com a procaína sem estar fazendo a terapia neural. Exato. E aí, isso que eu acho legal, que você tem que ter feeling, porque vai aparecer. Vai. O paciente que era o ombro direito, não preciso dizer que o nosso ombro direito, o fígado, é aquela coisa toda. E eu comecei no ombro. É o ombro, o ozônio, a pata. Eu sempre faço a procaína bem tranquilo, até porque eu explico o que é, que faz parte da terapia neural, mas naquele momento a gente vai usar como um anti-inflamatório, como facilitador do metabolismo, enfim. E eu apliquei. E a pessoa, do nada, ela começou a falar do marido. Só que eu falo muito isso com o Renê. Uma coisa é eu chegar e falar assim, eu separei do meu marido porque ele não tinha um bom relacionamento com o meu filho e eu fiquei do lado do meu filho, acabou. E é diferente de você falar assim, olha, eu separei do meu marido no dia que o meu filho pegou a moto, saiu de moto num dia de chuva, e ele voltou com a moto toda suja, e ele sujou a garagem, e ele quebrou a moto. Tipo assim, foi exatamente mais ou menos. Começa a entrar num processo de detalhes que você vê que o negócio está muito lá no fundo, né? Então, assim, vou deixar passar, nossa, que triste, que bom que passou, né? Não, peraí, deixa eu escutar com atenção, vamos tentar tirar alguma coisa dali. Ela não veio para terapia neural, mas eu não posso perder esse momento, né? E eu fui pro fígado. Eu fui fazer um fígado, eu fiz aquele fígado e tal, ela respirou. Aí entrou meio sempre. Ai, que bom, você aliviou a minha dor. Nossa, mas o meu ombro está muito diferente. Não, mas e aí, depois que eu separei, a minha vida melhorou assim, assim. Ela começa, parece que eles fazem ao contrário. Vamos ver o positivo. Eu me separei, mas depois disso, meu filho aconteceu isso, meu filho foi morar fora, passou no concurso tal, eu fui morar melhor. Então, ela, como se você conseguisse fazer ali numa sessão para dor, para uma bursite de ombro, por exemplo. Então, assim, você consegue acessar e você não pode desperdiçar isso também. Por isso que eu falo muito para os fisioterapeutas, quando a gente está fazendo a divulgação do curso,
que a gente também pode fazer, porque às vezes parece uma coisa distante da gente falando, e não é. Sabe o que me vem à cabeça, Mari, você falando essas coisas? Até me emociona, porque eu acho que nós somos muito privilegiados. Sim. Eu falo sabe? isso. De termos a terapia neural como ferramenta, de você ser uma fisioterapeuta que você vai tratar um ombro, mas você tem essa capacidade de ir além. Então, isso é um privilégio, né, da gente, e vocês vão estar levando esse privilégio para outras pessoas. Então, parabéns pelo curso que vocês estão montando, mesmo, porque assim, a gente precisa de mais pessoas assim, né, para a nossa população estar doente. Muito. E a gente precisa de mais pessoas com essa visão de ser humano, né? De ajudar o próximo e não se limitar ao seu trabalho. O seu trabalho ali era resolver aquela dor do ombro e você foi além. A gente precisa de pessoas que vão além. E eu acho que a gente está fazendo isso aqui, né? Eu fiz isso Indo essa além, semana. né? Pegando esse gancho de chega com uma dor. Um paciente com uma dor idiopática num dente, primeiro molar superior, do lado direito, 16. E radiografia, isso, aquilo, nada. Uma restauração muito básica. E aí eu fui perguntando, a dor é como? Quando? Tá. Aí eu olhei, falei, você me permite usar procaína, injeçãozinha, expliquei tudo. Aí ele virou, sou todo tatuado, agulha é o de menos. Já escutei Manda isso. lá. E é exatamente isso. Vai, tum, no ponto, né? Vestibular palatino, tá. Isso é o bonito, esse é o bonito. Esse é o bonito da terapia. Esse é o bonito. Isso aí, é aí que tu vai entrar. Só que rapport estava feito, ele não precisou falar nada, né? Aí, ok, meu apelido de bruxa vem daí, porque dá para ler o que o paciente está pensando. Não fala isso dentro do podcast. Não pode falar aí, não pode pode, falar aí, não pode. Mas rapport é Não uma pode. técnica indiana e que muito usada pelos vendedores. É uma técnica de programação neurolinguística, de hipnose. Mas começou como, né? como indiana. Mas é isso. E aí você consegue entender por gestos, não é que você lê a pessoa. São os gestos, É o comportamento, é o né? comportamento, é a Forma de falar. respiração, é a forma de falar. Dedinho, é a dedinho. É, Perninha. exato. E aí falei, olha só. E ainda falei, você é um cara muito easygoing. Para de engolir tudo. Para de tirar o teu eu, porque primeiro o molar é o teu eu. Né? Quando a criança começa a falar, eu quero, eu gosto, eu consigo. Então, primeiro molar é isso. E aí conversei com ele. Sabe quando o semblante da pessoa muda? Eu falei, vamos testar todas as dores de novo? Agora, 3 minutos depois. Quantos ml tu fez? 0,2, 0,4. Então 0,2, No 0,4 dente. num dente. Num dente. É isso que eu Foi falo. só isso. Como sobrou, claro, peguei, botei também na lombar que estava ruim e na hora ele esticou e foi até o pé. Ele conseguiu alongar até o pé, mas isso foi brinde, porque sobrou na seringa. Agora você chique mandar botar a seringa No nariz. no nariz também. A dentista Tudo não de pensa bom, no gente, nariz. tudo de não bom isso. penso. Eu às vezes Nossa. falo, bota sublingual. Nas levanta a língua. crianças, eu coloco no nariz e sublingual. Mas aí... Procaína e na hora- sublingual? Procaína. Legal. Todos os meus pacientes. O primeiro teste que eu faço com os pacientes quando chegam no consultório, antes de eu fazer neural, aplicar a injeção, procaína sublingual. Aí eu vejo o que vai acontecer ali. Aham, é E na hora. muitas coisas acontecem. Eu tenho paciente de fibromialgia, que não tem mais fibromialgia, e que a primeira consulta, doutora, tá começando aquela dor de cabeça que é insuportável, que eu só melhora quando eu tomo, e ela toma antidepressivo para dor de cabeça. Falei, abre a boca, sublingual, 5 gotinhas. Vamos esperar um pouquinho, não engole, deixa aí Aham. um tempinho, daqui a pouco você engole. Doutora, passou. Não tô mais com dor de cabeça. E aí você vê o fenômeno em segundos ali. Você vê se o Ali. paciente vai responder Entendi, ali. entendi. É maravilhoso. Porque- Criança, tu vai furar a criança. Não fura. Então, sublingual. Meus filhos começam a ficar doentes, procaína sublingual. A gente Gargarejo com procaína. está trabalhando agora com uma técnica que é uma técnica nova no mundo, mas eu acho, assim como
a terapia neural, que é lá de 1920, 20 e pouco. 25, esse ano faz 25, 100 né? anos. Que muita gente já estudou isso, mas o lobby da saúde num todo não deixou. Que é a mistura de procaína com glicose a 5%. Aham. É uma potencialização. Nunca usei. Então, Glucopuntura, aí, né? conta. Glucopuntura. A gente foi estudar com uma médica da Bélgica. Ela é brasileira, mas ela mora na Bélgica, trabalha na Bélgica. Ela é especialista em doenças osteomiarticulares, principalmente dor, né? Lá não tem fisioterapia lá que faz isso. E aí há todo um estudo sobre a glicose 5% como inibidora de dor. Por quê? Porque as células inflamatórias, geralmente, elas respondem anaerobicamente, né? E as células de reparação necessitam de muita glicose como fonte de energia. Então, às vezes, você faz pontinhos. Então, aí o que ela desenvolveu, né? Se você tem uma dor no braço, aonde for a sua dor, e você tem um canal de acupuntura, né? Você tem que saber o canal de acupuntura, você faz a aplicação de meio ml de glicose, né, subcutânea, e aí você vem no canal de acupuntura fazendo mais uns 5, 6 pontinhos. E aí é impressionante. A dor some, mas na mesma hora. Vou te contar uma história. A Mari já deve saber disso, né? Mas a gente em UTI neonatal, a gente usa glicose para aliviar a dor dos bebês quando a gente vai colher sangue, né? A gente coloca lá umas gotinhas, a gente faz uma chupetinha com uma luvinha, o dedinho da luvinha, ou então o nosso dedo com luva, bota na boquinha dele, porque a sucção também é um alívio, né? É um alento para o paciente. Bota uma glicosinha na pontinha e aí colhe o sangue e aí o bebê não chora ou chora menos por conta daquele alento que a glicose dá, né? Para eles ali. Aí a gente fazendo os testes, a gente faz um teste chamado Bidort. Tem vários testes autonômicos que são feitos, né? Aquele da mãozinha. Então. E aí a gente vê qual o nível de acoplabilidade da substância com aquele ser humano. E a gente começou a fazer o teste. Falei assim, ozônio, mais ou menos. A gente trabalha muito com ozônio lá na clínica também. Também uso muito em criança. Eu 80%, de 95% procaína e glicose, hoje. E ozônio 5%. Quantos por cento de glicose, de procaína, você coloca dentro da glicose? Então, como que é essa mistura? Eu geralmente, para a dor osteomioarticular, eu já fiz procaína venosa junto com glicose 5% também. Tem um adendo que a glicose, por ser açúcar, desenvolve mais bactéria. Então, eu abro um frasquinho de 100 ou 250 ml e ele só fica 24 horas, depois eu abro ele de novo. Se eu Mas for quanto trabalhar, você bota de procaína ali se eu dentro? for trabalhar, por exemplo, o ombro, o joelho, e numa seringa de 5, eu faço 2 ml de procaína e 0,7? 4 ml de 0,7 e 4 ml de glicose. E 5 Então ml é o dobro de glicose é o dobro ou quase o triplo de glicose em relação à para procaína. um pouquinho de procaína. E aí, pessoal, Então você a gente dilui começa... bem a procaína, né? No caso. Assim, e parece que a procaína ela Potencializa. aumenta a potencialização. Inclusive, quando eu fiz pontinhos de acupuntura, né? A gente fez pontinhos de acupuntura somente com glicose, principalmente se a gente for pegando parte interior da perna, que é todos os canaizinhos da perna, né? Rim, baço e mais qual? Tem bexiga também. Bexiga. Fígado. O paciente Fígado fez também. algumas catarses e algumas sensações com meio ml. Então, a técnica desse médico da Bélgica, você vai pegando a parte interna da perna, vai apalpando e vai vendo onde tem bloqueio energético. Quando tem bloqueio energético, o paciente sente dor. Eu quero saber mais disso. É muito legal. Vocês têm que E me é uma mandar. coisa super simples. Eu acho que isso para criança vai ser muito bom. A procaína ela é muito amarga, né? É salgado e amargo. O soro fisiológico com procaína, ele é amargo e salgado. Se você bota um glicosado ali, eu acho que isso vai fazer toda a diferença no sublingual para criança, entendeu? E foi interessante que eles fazem os testes autonômicos e vão testando quanto de glicose, né? No caso, quando você vai usar o canal, eu lembro que foi fazer comigo, da minha epicondilite, e, na verdade, o meu foi o primeiro que deu mistura de procaína com glicose. Aí ela fez, não mistura. Então, na mesma seringa, eu nem sabia que a gente podia, né, misturar ali, e o meu teste na hora deu procaína com glicose, na mesma seringa, fazendo em ponto subcutâneo. Ela pegou todos os canais e faz com ozônio também.
Muito legal, gente. Muito, Eu acho e que assim, a gente resposta é pode- muito rápida mesmo com a glicose. E os pacientes do Renê catarsearam com a glicose. Eu não tive essa proeza. Mas com o Renê qualquer Ah. pessoa catarsiza. Bom, se a gente continuar conversando aqui, vai papo. 10 horas. Foi bom, não até- foi? Foi bom. Foi bom. Tá realizado, eu Renê? acredito. Eu tô realizado, eu tô muito feliz. Eu tô muito contente. Agora você que vai ter Vou que levar a fazer gente 1 pro seu milhão. curso. Vou fazer 1 milhão de cortes em cima disso. Isso aí. É isso aí. 1 Agora a gente milhão. vai para Petrópolis. Bora, Petrópolis é uma cidade maravilhosa, qualidade de vida boa, financeiramente ainda não é tudo aquilo que a Zona Sul é, mas ela se compensa em cima da qualidade de vida. Com certeza. A gente, no futuro próximo, assim, a gente vamos montar o nosso cursinho lá em Petrópolis. Acho que as pessoas do Rio, da Zona Sul aqui, eles gostariam de repente, de ver a gente num ambiente assim de montanha, mais friozinho, ia ser legal. Nós temos 3 clínicas hoje na cidade lá de Petrópolis. E isso aconteceu, Ingrid, depois que a gente conheceu terapia neural, sabe? Aumentou bastante. Nós temos 3 clínicas lá, uma só para tratar dor de coluna, específico para coluna, onde tem RPG, tem outras coisas, mas Ou a seja, gente... cheio de dentista essa clínica. Dentista tem muita dor na coluna, né? A gente tem uma que a gente só faz terapia neural em específica e tem uma outra que trabalha mais com plano de saúde que a gente não atua diretamente com ela. Mas eu acho que se a gente montasse um curso aqui, nós 4 aqui, fizesse um projeto bacana, eu acho que ia ter muita gente da Zona Sul querendo ir para Petrópolis e ficar, de repente, uns 3 dias em Petrópolis ali. E é muito bom, seria muito bacana. Vamos Olha, pensar. Lançada de ideia. É isso, Gente, né, Só pessoal? tenho a agradecer de vocês terem vindo. Eu particularmente adorei. Também estou realizada, Renê. Era seu sonho. Era meu sonho. Não, mas gente, era meu sonho ter vocês aqui, sim. Vocês sabem Foi muito disso. bom. Foi muito bom. Porque assim, fora de queridos amigos, profissionais de altíssima categoria. E É já verdade. vi cada um atuando. E é realmente de falar, é fantástico. Bom, vamos nós terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso podcast Aliás, Café eu com duvido que Procaína. não tenham gostado. Eu duvido que não, né? É isso aí. É Obrigada. isso. Muito obrigada. obrigada. Mariana, Agradecemos. Renê. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Laura. Muito Beijo no obrigada coração por de terem todos. vindo. Um beijo no coração de todos e obrigado por essa oportunidade maravilhosa aí da gente estar falando sobre essa técnica tão antiga e tão pouco conhecida. Fala, mozinho. Agradecer por você ter realizado o sonho do meu marido. Ele é uma pessoa mais realizada agora. É muito bom falar de terapia neural. Eu acho, o Renê falou, a terapia neural mudou a nossa vida, que eu acho que a gente só consegue desenvolver quando a gente melhora por dentro, né, também. Exato. Então, assim, nada disso seria possível se a gente não tivesse se conhecido melhor, né? E com certeza o resto vai vindo, né? A questão profissional vai vindo. Nós nos tornamos pessoas melhores, né? E assim, é o que eu falo, todo mundo tem que experimentar. a terapia Exato. neural. Eu lembro a primeira vez quando eu encontrei vocês. Eu peguei você e Aham. Natália pegou o Renê, lembra? E foi uma choradeira Porque dos dois lados. Porque você me tirou de perto Eu dele. te tirei, te botei lá pra fazer um Ah, tratamento. isso aí. Natália estava tratando ele e foi catarse em cima de catarse. Foi muito maravilhoso, né? O primeiro passo é a gente entrar em gente se contato cuidar, com nós mesmos, né? Com a nossa essência e resolver os nossos traumas. E a partir dali a gente se transforma em pessoas melhores e capacitadas para tratar da alma dos outros, né? Até porque eu acredito, quando a gente está bem, você quer que o outro esteja. E eu não conhecia a Mariana. Não. Mas eu catei, foi uma sintonia, assim, catei, minha Porque eu filha, tava vem cá. perdida ali olhando pra ele. Exato, assim, ó. ela Ela tava- falou, vem cá, você não pode ficar aí, não. Foi do acidente, né? Foi do acidente. O acidente da outro podcast. É. Vai dar outro podcast. Próximo podcast a gente Próximo conta as podcast. nossas histórias. As nossas Nossas histórias, porra, é histórias. maneiro. Maneiro. É muito legal, porque a gente vai mostrar que mudou a gente, principalmente. Né? Muito bom. Então, já temos até um próximo tema. O próximo tema serão histórias de terapia neural. Agradeço a todos que ficaram até o final e até uma próxima vez. Agora a gente já pode montar o próximo, começar